O final da quarta temporada de You terminou diferente das anteriores, né? Geralmente, as temporadas acabavam mostrando um novo interesse amoroso do Joey, mostrando que na próxima temporada o Joey continuaria com seu padrão de perseguir e matar mulheres, só que dessa vez foi diferente. Esse final traz um novo fôlego para a série e mostra que agora o Joey tem ambições maiores, ambições essas que podem ser ameaçadas por uma pessoa que ele nem tá imaginando, o seu irmão. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de You. Vamos comentar o final da temporada, eu vou comentar os pontos principais desse final da quarta temporada e as minhas previsões para a quinta temporada também, que parece que vai acontecer e parece que teremos um reencontro do Joey com a sua família. Antes, é claro, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal incrível se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente fala bastante de séries e filmes e gostaria de pedir para você me seguir no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá, e lá eu sempre aviso quando eu posto um vídeo novo, então me segue por lá também. Para entender o final, a gente precisa falar em como finalmente o Joey aceitou a sua personalidade ruim. O cara é um stalker, é um assassino, é um psicopata, mas ele acreditava ser uma pessoa boa. E isso é desde a primeira temporada. O Joe sempre acreditou ser um homem cheio de virtudes. Ele queria ser muito diferente do próprio pai, né? Que era um cara abusivo, era um cara que batia na esposa e no filho. Então o Joe, ele precisava se separar. Ele não podia ficar igual ao pai dele, né? Esse pai que ele atirou e que ele detestava tanto quando criança. E isso fazia com que ele sempre se apaixonasse por mulheres fragilizadas, mulheres problemáticas, porque ele se sentia feliz cuidando da vida delas. Ele se sentia feliz fazendo a vida delas ficar mais fácil e eliminando os problemas dos caminhos delas. E quando eu digo eliminar, é eliminar mesmo, tá? Porque até ex-namorado dessas meninas que ele começou a se interessar, ele já fez. O Joe, quando ele era pequeno, ele via o pai bater na mãe, ele via o pai bater nele. O pai era uma pessoa horrorosa. Depois o Joe foi morar no orfanato. E a única amiga dele, que era a enfermeira do orfanato, também apanhava do namorado. Então isso mexeu muito com a cabeça do Joe. Isso deixou ele um cara traumatizado. Então é por isso que ele procura essas mulheres fragilizadas, porque ele quer mostrar pra elas que ele pode ser um homem bom, né? Que elas não precisam passar por aqueles relacionamentos abusivos. E é por isso que ele se sente um homem bom. É por isso que ele acha que é um cara cheio de virtudes, porque ele cuida da pessoa. Ele faz de tudo para a vida daquela pessoa ficar mais fácil. Eventualmente ele acaba as matando, mas ele sempre tem uma desculpa. A culpa é sempre da vítima, sempre a pessoa que entrou na hora que não devia entrar, a pessoa que fez com que ele fizesse aquilo. É o que os abusivos dizem, né? O cara que bate na esposa, depois ele fala, viu o que você me fez fazer? E o Joe é igual. Então, tipo, ele não tá batendo nas namoradas, ele tá matando as namoradas e colocando a culpa na vítima do mesmo jeito. Mas até então ele se acreditava ser um cara bom, se acreditava ser um cara cheio de virtudes, mas isso mudou agora, né? A gente chega aqui no final dessa quarta temporada e ele tá com todos esses pensamentos conflitantes na cabeça. E aí a gente acaba descobrindo que ele acaba deixando pistas dos seus crimes para uma pessoa muito inteligente encontrar. E foi isso que a Nadia fez, né? Ela cogitou que talvez ele deixasse alguma coisa guardada para alguém encontrar. E ele fazia isso. Subconscientemente, ele deixava aqueles objetos lá porque ele esperava que alguém, em algum momento, fosse achar. E a Nadia achou. E isso mostra que mesmo acreditando ter todas aquelas virtudes, o Joe desde sempre, desde a primeira morte, desde a primeira temporada, sabia que logo, no fundo, ele precisava ser parado, senão esse ciclo de morte ao redor dele nunca terminaria. Foi para se sentir melhor com a sua própria consciência, né, que a mente dele criou uma nova personalidade. Então ele criou uma personalidade para ser o vilão. Ele criou uma personalidade para fazer todas as coisas que ele precisava fazer, mas que ele não gostava de fazer, que ele se sentia culpado fazendo. Então foi perfeito. Ele criou ali a personalidade do Reese Montrose, fez todos os assassinatos, cometeu todos os crimes, enquanto o Joe, que acreditava ser uma pessoa cheia de virtudes, continuou sendo uma pessoa cheia de virtudes sem se preocupar com os crimes. E aí vimos que o Joe é o Papa Rico, né? E eu achei interessante essa reviravolta, porque vai de encontro com o que a série vai mostrando desde a primeira temporada. Onde Joe vai, tem mortes acontecendo ao redor dele. Ele acredita ser bom, sim, mas ao mesmo tempo ele não consegue se segurar. As mortes nunca param, então ele acaba se dissociando da realidade, a mente dele se dissocia e cria uma personalidade nova. Foi essa forma que a mente dele encontrou para continuar existindo. Ao perceber tudo isso, é claro que Joe fica em choque e ele percebe também que ele precisa colocar um fim nisso antes que ele machuque a Kate.
Porque, não se enganem, tá? Eu aposto que a Kate não vai sobreviver muito tempo com ele. Agora ele tá com ela, assim, na quinta temporada ele vai começar com ela, mas eventualmente ele vai se interessar por uma outra mulher frágil que ele acredita que ele pode cuidar. Em algum momento a Kate vai se tornar uma pedra no caminho dele e ele vai eliminá-la como ele fez com todas as outras. E agora ele não se sente mais culpado em cometer crimes, agora ele tá mais perigoso do que nunca. Agora o Joe chuta as pedras no caminho com um sorriso no rosto, porque ele fez as pazes com esse seu lado psicopata. Agora ele mata quando é preciso e sem se martirizar por isso. Mas é isso, sabe? Até então ele tinha medo da Kate morrer e ele pensou que a melhor forma para manter a Kate salva era acabando com a própria vida, era terminando esse ciclo de morte que o rodeia. Quando ele sobreviveu, ele pensou que talvez o mundo estivesse dando a ele uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. E fazer as coisas diferentes para esse Joel agora é fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, só que sem o remorso, sendo muito mais prático. Ele agora está mais perigoso do que nunca. Mais do que perigoso, ele está cruel e ele está confortável com isso. O que ele fez com a Nadia no final da temporada seria uma coisa impensável dele fazer com ela no começo da temporada. O Joe sempre procurava alternativas, né? Ele procurava motivos para confortar a própria mente quando ele tinha que prejudicar uma outra pessoa. Mesmo a Stalker lá da Lady Phoebe, quando ele incrimina ela pelos assassinatos dos ricos, ele fica um pouco se martirizando, ele tenta se consolar falando, ah, mas ela era Stalker, ela colocava a vida de alguém em perigo, ela tá recebendo tratamento, ele tentava procurar motivos para se consolar, e agora ele não precisa mais disso. Agora ele condena à prisão uma pessoa sabendo que a pessoa é inocente, sabendo que a pessoa não tem nem como brigar, não tem nem contra argumentar, e ri por isso. Ele ficou cruel. A quarta temporada de You, o final dessa quarta temporada, trouxe um fôlego completamente novo para a série, porque mudando o Joe, muda tudo, né? Mudando a personalidade do protagonista, toda a série vai mudar, porque a série anda ao redor dele. Então vai ser muito interessante ver isso, embora eu acredite que ele ainda vai continuar com aquele padrão de encontrar uma mulher frágil, uma mulher que ele acha que ele tem que cuidar e acabar matando ela. Porque essa necessidade dele vem da infância, e é difícil superar as coisas assim. Uma coisa é o Joe aceitar ser um psicopata e matar rindo, matar sem se martirizar e sem sentir culpa ou remorso. Outra coisa é ele mudar o seu completo objetivo de vida, que é a busca pelo amor. Atualmente ele encontrou amor, ele acredita que encontrou com a Kate, mas até quando esse amor vai durar? Ele também acreditou uma vez que ele encontrou o amor com a Love e a gente viu como terminou. Com isso a gente consegue prever um pouco dos acontecimentos da próxima temporada, né? Porque tudo indica que a série vai ser renovada assim. E começando pela Nadia. A Nadia foi presa pelos assassinatos dos ricos, né? Como se ela fosse o Papa Ricos. Só que a gente sabe que ela não é. Mas com isso caindo a culpa nela, a Stalker da Lady Phoebe será solta. Nadia não terá como se defender das acusações sem dizer a verdade. Isso é, sem acusar o Joe. Mas a história dela é fraca e não se sustenta. A única forma que Nadia teria para brigar pela sua liberdade, né, e condenar o Joe seria tendo um álibi de tudo que ela conta. E a única pessoa que pode corroborar a história dela é a Marianne. E se você acha que a Marianne vai se colocar de novo dentro dessa história, você está muito enganado. A Marianne já fugiu do Joe quando ele era apenas o marido da Love. E ela fugiu de um continente, ela atravessou o continente para ficar longe dele. Agora que ele é rico, que ele é famoso, que ele é poderoso e dono de um império com meios para fazer o que quiser, agora é assim que ele tá perigoso. Agora ele tá mais perigoso do que nunca. É óbvio que é uma péssima ideia se colocar no caminho dele. E a Marianne sabe que ela voltar, né, para essa história, porque agora o Joe acredita que ela tá morta, então ela tá segura. Então ela voltar para essa história, ela revelar que tá viva, é colocar a vida da filha dela em perigo. Tipo, voltar para defender a Nadia seria o mínimo que ela poderia fazer, porque a Nadia é responsável por ela estar viva agora. Mas assim, voltar para defender a Nadia colocando a vida da própria filha dela em risco, ela não vai fazer. Ela vai largar da mão da Nadia mesmo. A Marianne vai sumir, então eu acredito que esse plot da Marianne e da Nadia foi encerrado agora na quarta temporada mesmo. Eu não acredito que eles vão voltar a falar dessas duas na quinta temporada, não. Por outro lado, nós devemos ter o retorno do passado do Joe. Vamos recapitular isso. Quando o Joe era criança, o pai dele era um cara muito abusivo, que batia muito na mãe dele e que batia muito nele também. O pai do Joe apagava até cigarros nele. O cara era cruel, era tipo tortura o que fazia com o garotinho. Até que chegou certo momento que Joe não aguentou mais isso, não aguentou mais essa vida e deu um tiro no pai com a própria arma dele. Isso fez com que a mãe do Joe o colocasse em um orfanato, porque ela estava vendo uma criança atirando no próprio pai. Então ela acreditou que o Joe seria mais feliz, seria mais bem criado longe dela. No orfanato, o Joe acaba se afeiçoando por uma enfermeira
e os flashbacks da série dão a entender que essa enfermeira foi morta pelo namorado, porque o namorado também era muito agressivo e também batia muito nela. Já a mãe do Joel superou o relacionamento que ela tinha com o pai dele, arrumou um novo relacionamento e teve inclusive um outro filho. O Joel tem um irmão, e o irmão do Joel é mais ou menos uns 10 anos mais novo do que ele, e o Joel ainda tem um filho. Joel tem muitas raízes nos Estados Unidos, e agora que ele recuperou a sua identidade, limpou o seu nome e tá rico e tá famoso, com certeza essas suas raízes, né, com certeza esses parentes perdidos do Joel vão voltar para a vida dele. No final da terceira temporada, o Joel dá a entender que voltaria um dia para buscar o filho, porque ele não queria fazer a mesma coisa que a mãe dele fez com ele. Ele não queria ser um pai ausente, sabe? Um pai que abandona o seu filho. O Joel parecia gostar da criança de verdade, mas o Joel do final da terceira temporada é completamente diferente do Joel agora do final da quarta. De qualquer forma, o Joel vai ter que voltar para o filho na quinta temporada, porque agora ele é famoso, ele é multimilionário e ele tá dizendo que quer salvar, né? Quer mudar o mundo. Então, assim, a mídia é óbvio que vai ficar em cima para tentar descobrir mais sobre esse assunto, porque ele falou na entrevista que ele tem um filho. E mesmo que ele controle o que está sendo dito, né, controle o que os meios de comunicação vão falar, as pessoas vão ficar interessadas em saber que ele tem um filho. Se ele tem um filho, cadê esse filho dele? Por que ele não foi atrás desse filho? E se o Joe quiser continuar mantendo, né, essa imagem de bom moço, tanto para a mídia, tanto para o público dele agora, quanto para sua esposa Kate, ele vai precisar reencontrar o filho. Então o Joe deve ir lá na casa do casal onde ele deixou a criança. E eu nem acho que ele vai pegar a criança de volta, sabe? Eu acho que ele deve deixar, sim, a criança morando com os pais, afinal de contas, a criança desenvolveu o afeto pelos pais, né? Mas eu acredito que ele vai se tornar mais presente na vida do filho. E temos a família da mãe do Joe. Tudo bem que ela abandonou o garoto no orfanato quando era criança e nunca mais apareceu, mas quando você fica rico e quando você fica famoso, aparece parente que você nem lembrava que tinha pra falar que te conhece, pra falar que compartilha sangue com você. Com o Joe não será diferente. Eu já consigo, inclusive, imaginar o meio-irmão do Joe voltando, né, querendo conhecer ele, querendo se beneficiar do dinheiro dele, inclusive a própria mãe do Joe, a mãe que abandonou ele no orfanato, vai querer se chegar no filho, vai falar: nossa, quanto tempo eu não te vejo, eu sempre te amei tanto, eu queria sempre o melhor pra você, e inclusive eu acredito que a nova leva de morte do Joe, né, a leva de morte da quinta temporada, pode começar por estas pessoas. Joe não vai deixar barato a mãe só vir atrás dele agora que ele tá rico. Sem falar que o Joe também tem raiva do meu irmão. Tudo bem que o garoto não tem culpa, mas ele sente um pouco de raiva da mãe ter abandonado ele, ter tido um novo filho, ter criado uma nova família e nunca mais ter ouvido falar dele, nunca mais ter ido atrás para saber o que aconteceu com ele. A mãe do Joe meio que substituiu o Joe por esse novo filho dela. Então, assim, a raiva e a mágoa que ele tem da mãe, ele acaba nutrindo pelo garoto também. Garoto não, né? Porque o irmão do Joe tem 10 anos de idade a menos que ele só. Então, assim, não tem grandes distâncias de idade não. O cara é um adulto também. Então imaginem o Joe encontrando a mãe que o abandonou e o irmão que o substituiu. E eu acredito que essa possa ser uma reviravolta bem interessante, que pode nos trazer uma história completamente nova na quinta temporada. Sem falar que, agora que Joe tá rico, tá famoso e tá com o mesmo nome, vai acabar aparecendo outras vítimas dele, outras pessoas que sabem quem ele é de verdade, que ele falhou em matar, pessoas que estão se escondendo, pessoas que vão querer aparecer na mídia agora para acusá-lo. Então, pela primeira vez, eu tô bem ansioso para saber como que vai ser a continuação dessa história, porque até então, quando acabava uma temporada, eu falava: poxa, acabou também, podia ser a última. Mas agora não, agora eu tô ansioso para a quinta temporada. E vocês? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa quarta temporada de You, e eu vou postar mais um vídeo aqui no canal dando a minha crítica da temporada como um todo. Então fiquem ligados aqui no canal. Deixa o like se ainda não deixou, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.